Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. O convite hoje é muito íntimo, muito pessoal, requer esforço, requer dedicação, que os Espíritos vêm nos convidando para que todos tenhamos uma intimidade harmonizada com a lei do amor. Então, hoje nós vamos ler a lei do amor. Quando o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo, tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, é a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instinto possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura de vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Amado Jesus, quanta luz desce sobre nós, motivados por este evangelho sublime, que nos fortalece quando compreendemos a lei do amor. Que Deus, nosso Pai, nesta infinita bondade, possa nos auxiliar, abrir os olhos, despertar a consciência para o verdadeiro sentido do que seja viver. Que a vida seja para todos nós esse manancial de luz e de oportunidades,
que o Senhor tem nos concedido. Que o seu amor ative a nossa esperança e envolva aqueles que estão passando por momentos difíceis, muitas vezes por não compreender, que eles possam sentir-se amados e amparados. Ó Jesus, que as doces tertúlias do seu Evangelho seja o canto da esperança e da fé para todos nós. Sê conosco, Senhor, agora, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Queridos amigos, se o amor é a essência divina, todos nós temos este sentimento dentro de nós, guardado muitas vezes no fundo do nosso coração, ou seja, guardado no fundo do coração, mostra que o coração é um cofre, onde guardamos as nossas criações mentais, os nossos sentimentos, para que nós possamos cada dia mais fazer com que ele expanda, que ele cresça, que ele transforma. Por isso, agradecemos ao Senhor pelas lutas de cada dia, para que nós possamos compreender o valor de tudo isso que nós temos recebido. Criados simples e ignorantes, nós temos a certeza que ainda estamos muito presos à matéria. Essa matéria que tem nos feito, nos dado a oportunidade de relacionar com o outro, de lapidar os nossos pensamentos, de mudar o nosso instinto grosseiro, animalesco ainda, de sensações, de buscas de prazeres, para que nós possamos compreender que quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos nos libertando das sensações grosseiras, para que a gente possa sentir esse germe divino a crescer dentro de nós. O Evangelho nos mostra que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha que coisa maravilhosa, o que quer dizer isto? Todos nós temos uma personalidade, e quando nós vamos nos relacionando verdadeiramente com o outro como espírito, nós vamos modificando os nossos sentimentos, toda a nossa personalidade, e mergulhando nesse elan divino que é a lei do amor, e passando a compreender que todos somos irmãos. Então, nós vamos extinguindo essas misérias sociais, porque nós nos tornamos caridosos, nós nos tornamos fraternos, nós estendemos as mãos para os nossos irmãos. E é isso que está dizendo que substitui a personalidade pela fusão dos seres. Todos nós passamos a amar uns aos outros como irmãos, e isso vai ultrapassando todas as barreiras que nos aprisionam ainda, porque o amor ele é pleno, e todo amor ele auxilia-nos a vencer os nossos sofrimentos, vencer nós mesmos. Então, aquele que ama, ele vai modificando essas misérias que nós carregamos dentro de nós, que são as misérias do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E nós vamos ver que cada vez mais nós vamos saindo de nós mesmos para irmos ao encontro do outro. E quando Jesus ele vem nos mostrar, pronuncia essa palavra amor, o Evangelho nos mostra que os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, o que quer dizer isso? Que circo é esse? Será que é um circo que monta aqui, monta ali? É o circo da vida, é a plateia que nós temos todos os dias, são aqueles que nos ajudam a vencer as nossas lutas, e quando nós compreendemos que nós não somos vítimas, mas somos mártires de nós mesmos, ébrios de esperança, porque mergulhamos nas ilusões, nós saímos deste palco para entrar em outro palco, que é o palco da compreensão.
E nós vamos entender que o Espiritismo, ele vem pronunciar para nós essas duas palavras que é extremamente importante no contexto da nossa evolução, que é o amor e a reencarnação. Para que eu faça essa fusão de personalidades, eu preciso reencarnar muitas vezes para sair daquele instinto, daqueles sentimentos grosseiros ainda que era tão primitivo, para sentir a sublimidade do ser, para compreender a evolução da vida, para compreender o que é o verdadeiro sentimento de amor. Então nós vamos ver que a reencarnação, ela abre as portas para que nós possamos compreender, viver e sentir a nossa própria imortalidade. Enquanto eu não compreender a imortalidade, eu não vou compreender essa fusão da personalidade. Então, é preciso que a gente reencarne junto com estes espíritos que outrora eu não conseguia amar. Na reencarnação, eu sou convidada a amar esses irmãos. Então, a reencarnação, ela revela para nós esse patrimônio que nós já temos dentro de nós, que não é só um patrimônio intelectual, mas é o patrimônio efetivo das conquistas do espírito. É esse patrimônio que nós vamos ver, que nós vamos melhorando. Sem a reencarnação, nós não teríamos como nos educarmos, e é pela reencarnação que nós vamos encontrar o amor. É pela reencarnação que nós vamos sentir a grandeza do outro. E Allan Kardec traz aqui para nós, na mensagem de Lázaro, aquele que estava tão distante da lei do amor e que volta instruindo-nos quando ele nos diz: o sangue resgatou o espírito, porque vivíamos em guerra, vivíamos nas atrocidades. Então, o sangue resgatou o espírito, mostrou para nós que nós somos um espírito, porque a imortalidade nos fez ver que nós jamais nós só desencarnamos, mas não morremos. E o espírito hoje, que tem a primazia sobre a matéria, é que está resgatando da matéria o homem. Nós não somos esse ser que vivemos para o mundo. Nós somos um espírito em busca de novas experiências. E essas experiências, elas não são experiências no campo material. Essas experiências têm nos fortalecido no campo dos nossos relacionamentos. Então, quanto mais próximo eu estiver do meu irmão, maior será a minha oportunidade de desenvolver novos sentimentos. Então, todos nós, quando reencarnamos, trazemos para nós um planejamento reencarnatório com a intenção de reparar os nossos erros pretéritos, a fim de avançar para uma meta divina que toda criatura, todos nós, filhos de Deus, temos que vencer. Os instintos grosseiros que temos ainda dentro de nós, os automatismos que muitas vezes se apresentam na forma de um pensamento contínuo e característico, mas nós temos que ver que a reencarnação é uma porta para o crescimento de todos nós em proveito dos sentimentos. Nós vamos desenvolvendo outros sentimentos e vamos tampando, sufocando o germe da matéria, porque a matéria não me traz alegria. Então, os instintos são a germinação dos embriões dos sentimentos, porque neles está as leis, neles está um progresso. E é por isso que todos nós, quando olhamos uma árvore, como o Evangelho nos dá aqui, o carvalho, nós esquecemos que dentro do carvalho está a sua essência, está aquela pujança daquela mudinha ou daquela semente, daquele germe que com o tempo foi crescendo, desenvolvendo e transformou numa árvore frondosa e firme. Então, quanto mais nós vamos mergulhando dentro de nós, nós vamos saindo dessa situação que nos escravizou e que nós também tivemos o prazer de viver daquela forma, porque não conhecíamos
outras situações mais belas, mais suaves e mais agradáveis ao nosso ser. E essa lição, para mim, é uma das lições sublimes do Evangelho, porque ela nos convida a cultivar esse campo sublime que é o espírito, o pensamento, o sentimento, alimentar a vontade, ampliar a consciência, para que os nossos atos, as nossas atitudes, com esforço, com abnegação, com renúncia, possamos viver de forma diferente. Meus queridos amigos, é na família que nós vamos encontrando nossas maiores dificuldades, mas a luta em família é o problema fundamental da redenção do homem na terra. Valorizemos, amemos aqueles que são nossos, e nós todos seremos benfeitores, 100 ou de 1.000 pessoas. Se ainda aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas, está ótimo, amanhã aprenderemos a servir 100, 10, 1.000, e aí nós vamos crescendo. Então é preciso que a gente compreenda que a lei do amor é que liga todos nós. Então hoje eu estou numa reencarnação, mas eu estou me esforçando para amar esses espíritos que estão junto de mim. É essa a execução da lei. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, já aprendemos isso, mas não vivenciamos. Procurando o reino do amor que está dentro de nós, edificando cada dia, cada vez mais, a vontade de auxiliar o nosso próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. Então, queridos irmãos, cumpramos com o nosso dever, com boa vontade, esses deveres que cada dia são elencados por nós mesmos, quando nós vamos fazendo uma leitura viva do nosso pensamento, para que a gente possa honrar os familiares, amparando-os quanto nos seja possível. E a meta para nós daqui para frente, irmãos, é que nós temos que nos esforçarmos muito para não prejudicar ninguém, mas que possamos trabalhar com alegria. E nesse trabalho de alegria, procuremos servir a todos. E tenha certeza que é nesse trabalho de servir a todos que você está crescendo e servindo a si mesmo. E nesse momento do passe, gostaríamos muito de pedir a Jesus que estes amigos queridos nos envolvam com seu amor, a sua luz, iluminando-nos para que tenhamos força, coragem e paz, esperança e fé. Jesus, que cada um possa entrar em comunhão com essa espiritualidade, que cada um possa rogar aquilo que ele percebe que ele está necessitado. Na certeza, Mestre, de que nenhum de nós estamos desamparados, nós te rogamos ainda mais a bênção da fluidificação das águas, e que nessas movimentações de energias possamos todos sentirmos a alegria de amar e de servir. Senhor, que o amor seja constante em nós, desabrochando como a flor singela do campo, mas que um dia poderá perfumar o ambiente que se encontra, e que esse ambiente seja a família, o lar. Que Deus nos abençoe e recebam da família do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, o abraço, as vibrações, o perfume que são trazidos pelos amigos queridos que, em nome de Jesus, nesta casa trabalham. Obrigado, Senhor, e que a paz esteja conosco. Que assim seja.